Entre os anos de 1910 e 1918, a extração de madeiras para balsas na região do Rio Uruguai assumia pela primeira vez uma escala de grandes proporções. Sejam bem-vindos à Top TV SC e ao programa Conta Pra Nós. Eu sou a Nega Ramp e este é o casal Weimer, que vai contar para nós uma história incrível de sobrevivência e de muitas onças e esperanças. Não perca! Olá, sejam bem-vindos à Top TV SC, eu sou a Nega Ramp e este é o programa Conta Pra Nós. Hoje uma história diferente, uma história vivida, passo a passo, pelo seu Valdir Weimer e a dona Judite Weimer. O seu Valdir, a gente vê até que ele está emocionado, né, meu querido Valdir? Sim. A gente vê que ele está emocionado por ter vivido essa história, né, seu Valdir, tão presente, tão assim. Quantos anos o senhor tinha, seu Valdir, quando o senhor começou nessa lida? Eu comecei com 14 anos. Eu fiz só o primário. Até na época, o pai queria que eu fosse estudar, que eu sou primo do doutor Hélio. Daí nós era para ir fazer o ginásio em Panambi, mas eu quis trabalhar com madeira, a vontade de dirigir um caminhão, e daí nós fomos para os acampamentos. E ali foi a minha juventude. Que idade o senhor tinha, seu Valdir? Eu tinha 14 anos. 14 anos. Daí o meu pai conseguiu uma carteira de motorista de menor que isso, se eu falar ninguém acredita, e pela Delegacia Regional de Chapecó, que antigamente o meu pai, além de ser madeireiro, ele também era delegado em Cunhaporã, foi um dos primeiros. Como era o nome dele? Wilibaldo Weimer. E então ele tinha uma ligação com o Chapecó lá, e eles me conseguiram a carteira de motorista que valia só na presença do pai. Mas então, como eu não descia todas as balsas, eu descia por terra com caminhão para trazer a lancha ou com Toyota para trazer os balseiros, né? Então, mas essa minha carteira era válida. Então, a minha juventude, dá para dizer, eu gastei nos matos. Quantos anos o senhor ficou nos matos? Acho que uns 15 anos, né? Uns 15 anos de acampamento. Que a gente, às vezes, nem vinha todo fim de semana, porque era longe. E quando eu era solteiro ainda, eu cheguei, vim do interior, aquela vez era o município de Cunhaporã, Moroé, é o nome da linha lá. Eu cheguei vindo de a pé de lá para participar de um baile, né? Porque eu era jovem, né? E também então, queria se divertir, né? Então eram situações difíceis, né? Mas daí o meu serviço era ajudar a descascar o cedro, né? Porque nessas balsas que nós tiramos ia só cedro e louro. Outro tipo de madeira não ia, porque outro tipo de madeira ela não boiava, ela afundava. E se dava um problema, que nem no Salto, Tucumã, ou qualquer coisa assim, que estourava algum arame, essa madeira era perdida, porque ela ficava no fundo, né? Então nós era só cedro e louro. Daí, quando... Para fazer essas balsas. Para fazer essas balsas. E quantas dessas madeiras para fazer uma balsa? As balsas grandes, vamos dizer que quando empanava ela em Mondaí, no Estreito, o Água de Chapecó, ia até 600 árvores. 600 árvores? Só que daí ela já era puxada com uma lancha. E até um caso interessante que aquela vez tudo se ajeitava. Então, em Mondaí tinha uma lancha, mas não tinha motor. E daí um senhor de uma mecânica lá, o seu Edemar Stecker, ele tinha um auto, daí quando dava enchente ele tirava o motor do auto dele e botava na lancha. Né? Porque daí era muita madeira, né? Daí não dava mais no remo.
quando as balsas eram pequenas, daí era com remo, né? Remo para guiar, não para remar para ela andar, para guiar ela. Então, naqueles remos, na parte da frente, em cada remo ia 4 pessoas, né? Que 2 puxavam e 2 empurravam o remo, né? E o remo tinha 6 metros de comprimento, 3 que pegavam na água e 3 que ficavam em cima da balsa, onde estavam os balseiros para remar. E daí depois... E isso transportava todo tipo de veículo, seu Weimar? Transportava todos os tipos de veículos, o que transportava em cima dessas balsas? Nada, era só as toras que ia para exportação. Essa era a madeira que ia para exportação, para a Argentina e para o Uruguai. Daí lá em Uruguaiana, na Barra do Quaraí, tinha 2 guindastes grandes, que se ela era vendida para a Argentina, daí na Barra do Quaraí, para baixo de Uruguaiana, daí aquele guindaste tirava as toras do Uruguai e botava em cima de caminhão de novo, mas daí já era lá, já era mais fácil, já tinha guindaste e tudo. Mas nós levava ela, nós levava só até São Borja. E daí depende da água, o ponto de balsa, né? Que é em Mondaí. Eu não sei se hoje faz tempo que eu não vou a Mondaí, mas ali tinha uma marca, quando atingia aquela altura a água, era ponto de balsa. Mas se ela estava enchendo, tu tinha que esperar a água parar de subir, que daí ela fazia um canal no meio, e daí a balsa ia segura embora. Se tu largava a balsa com o rio enchendo, a balsa batia nos matos, nos barrancos, né? Tinha que cuidar o nível da água. E ali tinha o prático, diziam que ganhavam ordenado melhor para descer com as balsas, né? Que ele marcava no relógio a hora que chegava, vamos dizer, uma comparação para baixo de Itapiranga, tem a Corredeira do Macaco, né? Diz, ó, tal hora, íamos chegar na Corredeira do Macaco, daí temos que remar para o lado do Brasil, né? Ou a lancha puxar para o lado do Brasil, né? Conhecimento total tinha que ter. E daí que nem no salto de Tucumã, daí tinha que descer à direita, se descia às esquerdas, tu quebrava a balsa, debulhava ela. E daí, isso tudo tinha que ser a experiência do prático, porque se tu quebrava uma balsinha ali, então vinham os... Não vou dizer porque eram outros países, mas eles vinham, pegavam a nossa madeira e levavam rio acima dos afluentes do Uruguai, que ia para o outro país, né? E daí tu não tinha mais como trazer de volta, né? Tudo isso. Então tudo dependia do prático. Então nós levava até São Borja. Era uma viagem, né, dona Judite? 3 dias e 4 noites, ou 4 noites e 3 dias, né? Porque ela não corre, né? Pela distância até, não podia ser menos noite, menos dia, né? Mas ela não é uma disparada, né? Ela vai, porque quando o rio está cheio, ele empareia, né? Então, mas era um andar muito bonito e como dá para ver num quadro... Quero ver aqui como essas fotos aqui, seu Weimar. Gostaria aqui que o senhor explicasse para nós o que é essa, como é que funcionava isso? Essas que chamam de lata, essas varas que vai por cima aqui, elas tinham que ter 12 metros. Então geralmente ia 12 cedros embaixo, né, que ia uma lata na frente e uma atrás, né? A lata era o dizer da peça, né? Mas era uma madeira, geralmente era um guatambu, que era mais reto, né? Ela era amarrada com 6 fios de arame, 3 num sentido e 3 no outro. Se por acaso estourava 1 ou 2, os outros igual apertavam. Segurava. Né? E ali era amarrado com uma ferramenta que chamavam de mordenta. Né? Mordenta? Mordenta. Era uma alavanca com outra alavanquinha que prendia o arame e puxava e ele firmava. Só que antes, quando eu comecei de guri, quando eu fui para o mato, as balsinhas no Rio das Antas ainda eram atadas com cipó guaimbé ou banana de bugre, muitos dizem, né? E esse era o serviço do meu irmão.
Ele que trepava as árvores, porque o cipó tinha que ter 10 metros, né? Então ele trepava as árvores e cortava o cipó. Aí era trabalhado o cipó para poder... para amarrar, mas depois daí veio o arame e daí o cipó ficou de lado. Então isso aí chamam de lata. Daí embaixo de cada lata dessas, embaixo de 2 latas, vai 12 árvores. E isso daí chamam de um pelotão, né? 12 árvores, um pelotão. Um pelotão. E daí eles vão emendando, encostando nos outros pelotão, né? Que daí forma a balsa, né? Então, que nem no Rio das Antas, vamos dizer, desciam as balsinhas com 3 pelotão, 36 árvores. E chegava em Mondaí e lá daí era empanado, né? Empanado quer dizer que juntava com as outras. E daí iam, porque isso aí às vezes passava um ano que não dava enchente. Daí um ano inteiro tu tinha que estar puxando madeira e aumentando a balsa, né? E era um troço que não era todo mês entrar um dinheiro. Às vezes passava um ano, então tinha que estar escorado. Sem entrar. Né? Tinha que estar escorado. Eu sempre me lembro que o meu pai tinha uma lata que ele escondia no sobrado com a reserva, né? Que naquele tempo que o Eporão não tinha banco, não tinha nada. Então ali era a reserva, porque os empregados precisavam ganhar. E uma história que quando meu pai foi operado, ele tinha um papo, foi operado, e ele tinha recorrido tudo que era hospital, e por fim São Paulo, Passo Fundo, Porto Alegre, foram operar ele no Metoque. E eu fiquei o único que ainda trabalhava com meu pai. Fiquei para largar as balsas e não consegui mais. Os empregados, não, o seu Bili vai morrer e a Seguri não vai me pagar. E eu larguei todas as balsas a rolo e não perdi uma madeira até Mondaí. E lá estava o meu pai em cima do barranco, aquela cirurgia que ele tinha feito. E ele orgulhoso do filho, dona Judite? Só que ele disse... Primeiro ele xingou ainda. Diz, mas Guri, é tudo nosso patrimônio, né? Porque era um ano de serviço. E você largou, digo, pai, não perdi nada. Digo, tá toda a madeira aqui. E daí, como eu passei uma semana só comendo batata doce lá no mato, daí me levaram no hotel Klufk Mondaí, no restaurante. Daí uma hora dessa o pai me bateu no ombro e diz, ó Guri, diz, depois nós íamos no restaurante do Boita, né? Porque ele viu que eu estava comendo demais, né? Mandou parar de comer, já não é o último dia, né? Então isso aí foi tudo, foi uma vida ali, né? E nessa época vocês já se conheciam, dona Judite? Não, aquela época ainda não. Não conhecia? Eu conhecia o sogro, né, que era depois meu sogro, mas eu não naquela época não. Eu conhecia, mas não... Sim. Essa é uma, então, das fotos. E agora, aqui, ó, deixa eu colocar aqui para eu não... ali tinha mais uma coisa que eu queria te explicar. Pode explicar. Ó, então, aqui dá para ver que tem um acampamento em cima. Ali. Tem um acampamento. Viu? Uns era, às vezes, só coberto com... Depende da situação. Se tinha, cobria com tábua. E se não, com folha de coqueiro, de palmeira. Que é essa aqui? Essa ali. Tá. Daí... Embaixo desse aqui era uma caixa de madeira de 1,5 m por 1,5 m, cheio de terra. E ali, daí era o fogo em cima e tinha a trempa para pendurar as panelas para fazer a comida. Embaixo disso aqui? Embaixo disso ali. Olha que interessante. Então, ali, por causa da terra, então não queimava a madeira, nada, e também não molhava, né? Porque ali para baixo não tinha, só no salto, que daí dava as ondas que cobria tudo, né? E então ali ia o tripé com as panelas,
E naquele tempo ninguém falava em água tratada para fazer a comida, era a água do Uruguai mesmo. Mas o restante ficava todo mundo em cima dessa balsa aqui, só tinha esse buraco aqui para fazer a comida. Sim. E o restante ficava todo mundo aqui em cima. Não, mas podia também, se a balsa estava indo bem, podia ir tomar chimarrão aí no acampamento, ou qualquer coisa assim, né? Daí só na hora da precisão, que daí todo mundo tinha que estar. Mas que maravilhoso! Então, ali era feita a comida. E nessa fita, quando nós estávamos descendo o Salto Tucumã... Se vocês conseguirem, ali tem as panelas. Essa imagem que isso é o mais importante, vai ser isso. As imagens que é o interessante é a hora de descer o Salto Tucumã, né? Então ali dá onda e tal, porque assim é a viagem mais bonita. Eu não andei de avião, mas não tem viagem mais bonita do que uma balsa, porque não dá um soquinho, não tá nada, né? Vai macio. Só que daí onde dá o salto, que dá as ondas, daí sim. Um dos peões era o cozinheiro. Levavam-se galinhas que eram preparadas durante a descida do rio. Um peão simples de balsa ganhava em 15 dias de viagem o que ganha normalmente um operário não especializado num mês. O prático ganhava o dobro do salário do peão. As despesas de transporte de volta da tripulação, feito por caminhão ou lancha, eram pagas pelo patrão. Sobre a balsa, construía-se o rancho, que servia de abrigo para que quem estivesse de folga pudesse dormir. Então ali a gente tem que ser corajoso. Ali a gente vê as panelas balanceando nesse fogo, nesse acampamento, as panelas balanceando. Sim. E o interessante dessa fita aqui, que naquele tempo, 71, tu não via falar em gravação, em fita e coisa nada. E tinha um pastor que daí ele foi e formou a cidade de Cotriguaçu, lá no Mato Grosso. E ele estava em cima dessa balsa, né? Que ele queria levar uma lembrança de balseiro e tal, mas nós achávamos, ele estava tirando fotografia. E era uma filmadora que ele tinha naquela época. E foi ele que filmou isso aqui. Há tantos anos, né? A gente nem sabia naquele disso, tempo, né? Eu, criado no mato aqui, só mal primário. O teu pai ia dizer o quarto ano forte, né? Seu Hermelino ia falar isso, sim. Mas deixa eu perguntar, essa foto aqui, ó, como é que é a história desse quadro aqui, seu Wagner? Esse quadro aqui, esse foi o maior cedro em... Eu vou falar em metragens, né? Dá para ver na ponta que está escrito 140 ali. Isso quer dizer 140 varas. Então, varas eram as medições da Argentina e do Uruguai. Então, era um esquadro que tu abria ele em 36 polegadas, mas ele dava, vamos dizer, em metragem só 90 centímetros, né? Porque uma polegada é 2,5, né? 30 dava 75, mais 6 dava 15, dava só 90 centímetros, né? Não dava 1 metro. Só que daí tu media esse comprimento e depois tu fechava esse esquadro em cima do cedro, fechava ele, daí pela numeração que ele tinha, tu sabia quantas varas tinha. Então esse aqui, 140 varas, então em metragem ele dá 8 cúbicos, né? 8 cúbicos quer dizer que ele dá 16 dúzias de tábua. E 16 vezes 12 dá 160, 200 tábuas de 5,5 por 30 de largura por 1 polegada de grossura. Então vê a quantia de tábua que dava esse cedro aí, né? E esse cedro foi retirado da onde? Da linha Itajubá do Descanso.
Esse não tinha como arrastar, porque não tinha boi para arrastar um cedro desse aí. Sim. Então ele foi derrubado e daí a gente dizia foi carregado no toco. Daí eu e meu irmão, nós com machado e picareta e tal, fomos cavocando os tocos e tal, para nós chegar com o caminhão lá, fizemos a estrada e carreguemos a tora onde ela foi derrubada, né? E então, pelo comprimento, que nem hoje é uma carreta trucada, a carreta mede 12 metros e 20, né? E esse cedro tinha 20 metros, né? Então, tu vê quanto ela era mais comprida do que uma carreta. Sim. Então, que nem para descer de Descanso e Porã para chegar em Mundaí, nas curvas tinha que chamar de destrilhar o reboque, né? Então, calçavam um eixo, uma roda e destrilhava ele para daí ele... Mas quanto tempo levaram para... levamos um dia de Descanso até Mundaí. Poxa. Mas nós não queríamos atorar ele, para nós ter orgulho de dizer que foi o maior cedro que foi puxado com um caminhão. Quantos anos depois contando uma história maravilhosa. Sim. Para nós poder contar que foi o maior cedro que foi puxado tanto pelo caminhão no oeste de Santa Catarina e que foi na última balsa. Na última balsa. Olha que maravilhoso! Então, aqui tem a tal de lata que eu estava falando antes. E eu sou um magrelo que estou ali no estribo, né? Lá na e daí tem o meu irmão, né? Que nós tínhamos esse caminhão junto até aquela vez. E essa turma toda que está em cima aqui? Essas aí eram os filhos do Nilo Sanda, do madeireiro, né? Eram os filhos tem dele. Altinho dele também ali. O Alto 29, hein? Sim. E eu um dia contando negócio de balsa para esse pastor dos luteranos. Daí eu falando de Mundaí e tal e tal. O pastor Moacir? O pastor Moacir. E eu falando e digo, daí nós almoçava lá nos Gluf, e daí tinha o hotel do Bergman e tal. E eu falando. Daí ele disse bom, agora tu para que eu vou falar um pouco, ele disse, porque eu sou Glufke, né? Eu sou Glufke, né? Então a família dele tinha uma esquina lá, o armazém, o hotel e o posto, era tudo deles ali, né? Já tem uma história, interligada à sua. Sim. Já tem uma história. Mas, seu Weimar, nessas histórias todas aqui, vocês ficavam no mato? Sim. E tinha muitos animais? Não tinha? Tinha. Na época tinha? Tinha. O que é aquele lá, dona Judite? Não, isso ali é só toras. Pois é, mas onde foi começado, né? Onde foi tirado, e né? os boi, né? Aqui, onde foi tirado. Ó, esse aqui aparece mais, ó. Ali que começava todo o serviço, né? Eu nega, como tu pediu, se tinha muita caça. Sim. Animais ferozes, o que mais a gente se cuidava era de cobra, porque a onça, ela tinha muita caça, né? Tinha muito porco do mato. Sim. Então, mas e as cobras? As cobras que a gente tinha que cuidar mais, só que o meu pai era meio curandeiro, então teve peão que foi picado de cobra venenosa, e ele sempre levava. Deixa eu colocar aqui, seu Weimar. Ele sempre levava o salamoníaco junto. Opa! E um paninho branco. Daí onde a cobra picava, ele botava aquele salamoníaco com um pano úmido. E em questão de 10, 15 minutos tinha aquela bolha de veneno verde e salvava o peão. Mas e não dava aqueles medo lá com aqueles grunhidos, com aquelas coisas das onças, seu Weimar? Meu Deus! Judite, nessa época era de oriçar, né? Sim, essa era. Não, e para vocês terem ideia do nosso acampamento, como é que era, então a cama era 3 estacas aqui, forquilha, e 3 lá, e daí com 3 travessinhas, e daí o lastro era taquara. E geralmente não tinha colchão, era um pano de eira, pelego, e, né, essa era a nossa cama. E o acampamento daí era feito com folha de coqueiro, né? Tipo esse da balsa. Só que daí de manhã tu amanhecia com o cabelo molhado, né? Porque ele não fechava até no chão, né? E daí o fogo
O ano inteiro ele não apagava. Se tu ficava com o acampamento, que uma época nós ficamos ali nos Dalla Costa, antes de vir os Dalla Costa e Putrique, né? Nós ficamos um ano ali. Um ano não apagou o fogo, né? Porque arrastava a tora, assim, que chamava de guarda-fogo, né? Então era uma vida difícil. Mas uma vida de histórias. mas não tinha muita escolha. E eu, como era fominha para querer dirigir, daí com 14 anos já dirigia caminhão né? E já participava como se fosse um peão grande, né? Então, daí quando o pai tinha que xingar um peão ou dar uma chamada, né? Ele chamava por tabela, né? Ele dava o cagaço em mim para o outro entender. Sim, tinha que fazer o tema de casa para os alunos entenderem o que estava acontecendo. Sim. Mas que maravilhoso, gente, que história interessante. E como conheceu a Dona Judite? Então, quer dizer, como conheceu não, né? Como aconteceu o namoro, o casamento? Daí quando essa balsa que estava pronta, daí começamos a tirar um pinhal na Cristo Rei, onde hoje é a fazenda do Donini. Daí era só pinheiro. Então era da firma Berthier de Passo Fundo. Daí nós tiramos o pinhal aí, foi cerada a madeira e com isso conseguimos a terra, né? A terra sobrou para nós. E daí, como era perto, foi fundado o CTG, no pavilhão evangélico. E daí a Judite participava do CTG, eu também, né? E daí eu tinha uma outra namorada e... Ai, como? E daí, uma noite lá no ensaio do CTG, eu só fiz um sinal para Dona Judite e ela deu o sinal verde, eu avancei. Sério? Ai, que delícia! E ela era prendadíssima, dançava, sim. Mas naquela época já era no 25 de julho, daí o CTG. Aquelas, 25 antigo. Nós sempre gostaram muito de CTG. Sim, né? sim. Sempre participaram muito. Nós fomos fundadores do CTG. Nós somos dos fundadores, sim. Só que daí depois nós conseguimos, meu pai deu uma madeira, as tora, eu tinha o caminhão, e daí nós tiramos a madeira, e daí o pai do Dr. Edio cerou para nós a madeira. Seu Guilherme Herves. Isso. E nós fizemos CTG aqui onde é a Maravilheira. Só que daí ela caiu, o CTG caiu em mão errada, acharam que CTG era cachaçada, né? E caiu para o outro lado, né? Daí nós se desligamos, né? Nós com o CTG prontinho ali tudo, e nós se desligamos e não participamos mais, mas fomos fundador. Que maravilhoso. E naquela época o nosso CTG era bom, que nós, em Frederico Westphal, nós tiramos segundo lugar, né? Em Palmitinho, terceiro. No CTG Boa Vontade, Palmeiras das Missões, não me lembro mais, mas fomos bem classificados, né? Naquela época nós tínhamos dançador de chula e tudo no nosso CTG. Dança do facão, não sei se a nega se lembra. Nossa, que aquilo lá não sei como não se cortava nos dedos, era um pulo e uma faca. Sim. Um facão que saltava e estralava. Eu lembro dessa dança. Dona Judite, nessa época, e a senhora era costureira. Era costureira. Quantos anos a senhora foi costureira? A senhora fez inúmeros vestidos de prenda. Sim, e também assim, eu comecei com 16 anos. Eu fui trabalhar na loja Renner e ali tinha alfaiate naquela época, né? Eu lembro da loja do Gringo. Sim, loja do Gringo, do Ervino Clam. E daí eu aprendi a costurar. Daí fiquei anos ali, depois eu fui trabalhar na Renner de Maravilha, que era o mesmo dono do primeiro daqui, e depois eu fui a Palmitos, e daí depois eu acabei voltando para casa, e daí nós casamos depois, mas eu continuei
costurando. Só que era bem mais difícil do que hoje, era tudo, máquina era de pedal ainda, né? Eu lembro, mas eu costurei até pouco tempo, ainda faço alguma coisa, mas não mais para os outros, só para gente. Mas toda a vida, dá para dizer, eu ganhei meu dinheirinho. Que maravilhoso, né? Sim, e assim, a arte de você fazer de uma peça de tecido, você fazer um vestido, você fazer um macacão, você, né? É uma obra de arte, né? Sim, é bom. Quantos anos de casados, os seus Weimar? Festejamos agora 52 anos e fizemos uma festa. Era para fazer 2 anos atrás, mas daí acabou passando, né? 52 anos de casado. 3 filhos? 3 filhos. E que nem você falou antes, né? Que nem a Judite, ela sempre foi mãe e pai, né? Porque eu vivia nos acampamentos e fora disso eu fui caminhoneiro, né? Chegava em casa com uma mala cheia de roupa suja e, né? E que nem dizer passear. E daí como é que tu vai corrigir filhos, né? Então ela foi mãe e pai no mesmo tempo, né? No mesmo tempo. O senhor então, olha, trabalhou com as balsas, o senhor trabalhou de caminhoneiro, o senhor trabalhou como patrulheiro da prefeitura, que eu lembro bem. Todo mundo aqui em Cunhaporã conhece o trabalho do seu Weimar também por todo o município. É história, né, seu Weimar? Depois tinha um trator de esteira. Tinha trator de esteira, exato. Né? Hoje vocês moram aqui na linha São Domingos. São Domingos. Praticamente só lá ainda. E eu que não sou de bodega e tal, né? Eu não gosto de bar e essas coisas, né? Porque eu sou azarado. Você tem 50 pessoas e tem um bêbado, vocês ele vem me procurar. Cortar o que precisa depois. Eles vêm pro teu lado. Sim. Eu lembro que o pai falava isso, então é vocês dois. Sim, então vocês podiam até dividir. Sim. Era verdade. Mas o que foi assim o elemento para manter esses 53 anos de casado, essa união? Fala, seu Weimar! Pode falar, seu Weimar! Eu sei que tem só uma palavra para isso. Fala! É sim, senhora. Gente, vocês ouviram? Por favor, esse é o segredo, tá? Olha, não tô sozinha aqui, a equipe toda tá. Sim, senhora. Né? A última palavra sempre foi senhor? Sim. Sim, senhora. Entendam isso, por favor. Por isso deu 52 anos. Por isso que deu 52. Bom, eu tô nos 33, então eu vou chegar em casa. Vai chegar. Eu espero chegar. Nega, já que agora passemos para o outro lado, vamos eu vou contar a história minha e da Judite. Nós brigávamos muito. Sim, eu mandava ela embora, ela não ia. Um dia ela apareceu em casa e disse, vem a minha aposentadoria. Adeus, Mariana, que eu vou me embora. Agora sim, né, Judite? Não, foi o contrário. Daí eu disse, digo, bom, se tu não foi até agora, então fica, né? Antes, né, seu Weimar? Antes disso, o outro era tão apertadinho, agora aposentada. E daí foi o maior acerto que eu fiz. E daí ela ficou. E como eu tenho problema de visão agora, ela é meu motorista, né? Me alcança aquela caixinha de remédio, né? Viu? Então, há males que vem pra bem. Viu? Há males que vem pra bem. Um vai completando o outro, né? Tá vendo que o sim, senhora acabou sendo o dia do fica, meu amor. É verdade. Né? Que delícia. Eu sei que tem tantas histórias, a gente olha pro seu Weimar, ele conta as histórias com os olhos, ele se emociona, e isso é tão bom, sabe? Quando a gente olhar para trás e ver que a gente tem uma história com dignidade, é verdade. de luta, de persistência, né? E com o frio, deixa eu só voltar um pouquinho, e com o frio, porque agora a gente está vivendo, né, um frio danado aqui na nossa região. Como é que vocês faziam no inverno, seu Weimar? Era esses fogos no acampamento que aquentava a gente. Que aquentava, dormiam ali todo mundo meio. Mala, casalhado, calçado molhado, né? E tinha que trabalhar, né? Então foi uma situação difícil. Mas por isso que trabalhar ninguém morre, né? Não. Só que para ter uma família que nem nós temos, eu faria tudo a mesma coisa de novo, porque
A minha família é boa. Ai, é que boa. delícia. Vocês querem mandar um beijo, um abraço para a família? Sim, eu principalmente, eu quero mandar para todos os meus filhos, porque quando eu estava doente, que eu tinha o câncer, até o meu genro... A senhora enfrentou um câncer, né? Um câncer. E mesmo assim, né, com tudo que a gente passou, agora eu estou bem. Mas até meu genro chegou a me levar a Chapecó para eu não precisar enfrentar a saúde, né? Então a quimioterapia foi toda minha família que fez. Mamã, na mamã. Hoje está reconstituído, está bem. Tudo bem. Tudo certo. Olha, sim. Quantas coisas a gente enfrenta. Sim, então eu agradeço muito, porque nem todos têm uma família assim, que não deixa faltar nada, sempre estão prontos para ajudar a gente. Ai, que maravilha. E não dizem não, viu? Não, nunca dizem não. Meus netos também, os nossos netos, são muito queridos, todos eles. É uma continuidade, né? Bill vai fazer 7 anos agora, em novembro, que eu fiz 2 cirurgias do coração em questão de 21 dias. Sério? E muitos dias de UTI em Curitiba, e a Verilis, que eu sempre brinco que ela foi minha filha, hoje ela é minha mãe. Ela que ficou junto. Ela ficou junto lá comigo e tal. E daí um erro médico lá, me arrancaram um dreno fora, e daí deu embolia pulmonar. E eu tava morrendo lá, e daí... Mas Deus é pai, e daí as enfermeiras ligavam para os médicos de plantão, diziam, ó, tá assim, não, faz isso, e eu morrendo ali, e eu pedindo a Deus, digo, mas me dá um dia ainda para eu me despedir, né? E nisso veio um rapaz e pediu para a Verilis, diz, vocês são da onde? Somos do oeste de Santa Catarina. Diz, que lugar? Cunhaporã. Mas nós somos vizinhos, eu sou da linha 3 Coqueiro, 15 anos aqui, eu sou enfermeiro-chefe aqui, e me botaram numa maca e me largaram lá dentro da UTI de novo. E daí me salvaram lá. Né? Então, é tudo coisas, e se eu te contar, a Verilis foi junto comigo, não deu demonstração, porque estava marcada a cirurgia, que nós tínhamos que estar tal hora em Curitiba. A noite que assaltaram, né, até chegaram a agredir. Que assaltaram aquela vez que fizeram a restrição. Sequestraram ela e o Murilo. E ela, mesmo assim, ela foi outro eu não dia. Fiquei sabendo ela encarou. daquilo. E mesmo assim ela foi comigo, ela podia dizer, ó, vai outro, né? Coisas que a gente esquece, mas tem tantas passagens, né? Tantas passagens que a gente assim, olha, que enfrenta, sem saber de onde que a gente arruma forças, né? Arruma. E isso é gratificante, voltar para casa, né, dona Judite, né? Você voltar para casa e ver a família, ver os amigos, né? E a gente continuar, e quando a gente para lá para machar 6 horas da tarde ou da manhã, a gente começa a lembrar, né? Você vai, é verdade. Das histórias e do tempo que a gente passou, e isso é maravilhoso. Mas assim, temos que agradecer. Meu problema é visão, mas se tu olhar em roda, sempre tem alguém pior do que a gente, né? E pelo que eu enfrentei lá em Curitiba, eu acho que hoje eu estou muito bem. Mas eu quero agradecer de todo o coração que vocês vieram contar um pouquinho da história, né, seu Weimar? Porque tem tantas, assim, ó, meus cabelos brancos me contam a história. Mas tem passagens que a gente precisaria ficar um dia todo. Né? E a gente poderia fazer um dia para contar histórias. E nós agradecemos o convite. Mas nós muito que agradecemos, porque a história, eu sempre penso que a história ela tem que ser contada viva, né? Porque depois a gente só relembra. Então, assim, ó, ninguém melhor do que vocês dois para contarem o que viveram, o que passaram, até mesmo para as pessoas refletirem um pouco, né? Foi uma vida que deixou história, né? Foi sofrida, mas deixou história, né? Então, eu acho que tudo valeu a pena. Muito obrigada, casal maravilhoso, ter vindo aqui na Top TVC contar um pouco para nós, né, da história de vocês e inspirar outras pessoas que às vezes se abalam por tão pouco. Muito obrigada.
Obrigada. Nós Esse que foi agradecemos. o Conta Pra Nós de hoje, da Top TV SCC. Vejo vocês na próxima semana. Fiquem com Deus. Oba viva veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Ao chegar no Salto Grande, me despeço deste mundo, rezo a Deus e a São Miguel e solto a balsa lá no fundo. Quem se escapa desse golpe chega salvo na Argentina, mas duvido que se escape do olhar das correntinas.